Boa noite a todos. É um prazer muito grande, mais uma vez, nós estarmos aqui para bater um papo com vocês a respeito do Evangelho. E para nós é uma satisfação dobrada, porque nós que estamos nessa casa há muito tempo e estamos conseguindo trazer tanta gente assim, e isso vem sendo em todos os dias que temos trabalho. É um prazer muito grande, principalmente agradecê-los de nos dar esta preferência. Olha, hoje nós vamos falar com vocês a respeito do bom samaritano. Mas antes, nós vamos passar um videozinho. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção, que tem muito a ver com a palestra que nós vamos professar hoje. The X Factor. As the holding room starts to thin, many are leaving with their dreams in tatters. But for our next contestant, the opportunity to chase that dream is all he ever wanted. What's your name? Emmanuel. I'm Emmanuel. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to become a professional singer, and I definitely want to be the best. At boarding school, I sing every day, every night. My mates say, you know, what are you singing, mate? Just shush, we're trying to concentrate here. So, yeah. If I went X Factor, oh my God. Words can't even describe it. Wow. How you doing? What's your name? Emmanuel. Emmanuel. So who's here with you today? My mum, my cousin, my auntie, and my brother. How old are you? Well, actually, I'm not exactly sure. When I was originally found in Iraq, in an orphanage, my mum found me. I was born with no birth certificate. No passport, nothing. My story is that I was born in the middle of a war zone. My brother and I, we were found by the nuns in a box in a park, in a shoebox. They brought me to the orphanage. We'd hear shots, noises that we didn't understand. It was like looking at an angel when Mum, Moira Kelly, walked through the orphanage door. She brought us both to Australia for surgery originally. And then sort of Mum fell in love with both of us. My hero would have to be my mother. She worked very, very hard, extremely hard, to change my life hugely. You know, some people say I was a man without an identity, but with my mother and with my brother, I believe that I can do this, you know. Wow, good on you, man. Thank you. Good on you, Emmanuel. So what are you going to sing? I'm going to sing Imagine by John Lennon. Beautiful. Whoa. Good luck, mate. Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today.
day. Yahoo! Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to live or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Whoa, man. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you. Emmanuel, that's for you. Listen to the audience. I can't They are believe going that, crazy. I don't think I've ever been moved as much as I was by that performance. That was magnificent. Your courage, your bravery is unbelievable. Thank you. Emmanuel, you kind of won us over from the minute you stepped onto this stage. You just had this cheeky grin and this confidence. Everything about you, I just love. Emmanuel, you're a great singer. And I'm not saying that because you've had a hard life, because it's the thing to say. Compared to the other people here, regardless of your story, you've got a beautiful gift, and you moved everyone in this room. Thank you. Well, first of all, I want to commend you on your courage and your bravery. It's really moving and really touching. And above all, you thoroughly entertained everyone. Everybody here was smiling. Thanks, guys. And for that, I thank you. Thank you so much. Thank you. Emmanuel, we have to vote. I would definitely like to see more of you in this competition. It's a yes from me, man. It's a yes from me. I can't wait to hear what you're going to sing next. It's a yes from me. It's a yes from me. Well done, Come on. mate. It just makes everything that you worry about just so pathetic. Well done, man. We need some tissues. Well done, everybody. We're done. So to go and hug the world. Go and hug the world. I'll see you soon, Emmanuel. See you, buddy. See you soon. I'll see you up there. No, that was incredible, and that was the most moving performance I think I've ever seen. Baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do. So in love with you. It just keeps getting better. Wanna spend the rest of my life. You by my side. Forever and ever. Every little thing that you do
Exatamente o que esse rapaz foi, objeto da sua paz. Então, gente, o que acontece? A lição que nós vamos comentar hoje é: fora da caridade não há salvação. Veja a coragem desses dois meninos que nasceram com talidomida e foram deixados no Iraque, na época da guerra, dentro de uma caixa de sapato. E provavelmente por eles terem nascido com problemas físicos. Mas foram levados para um orfanato e uma senhora da Austrália veio e levou os dois. Então, aí começa principalmente aquilo que o filho maior do nosso Pai deixou aqui para nós: amar o próximo como a nós mesmos. E esse amor é que certamente fez com que esse menino chegasse a conquistar todo o público, inclusive o jurado desse reality show americano, que é exigente ao máximo. Além dele conquistá-los, fez todo mundo chorar. Então, nós temos que aproveitar e seguir, certamente, tudo aquilo que o nosso Pai aqui nos deixou. E esse capítulo do Evangelho, Cristo saía para conversar com todos, e aonde ele sentava sempre ele falava de alguma das suas parábolas. E um doutor da lei chegou e o interpelou: como eu faço para ganhar a casa de Deus? Cristo disse: olha, primeiro, se você seguir o mandamento que ele aqui nos deixou, você terá toda a oportunidade. Ele disse: o mandamento é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todo o seu amor e de toda a sua alma. E apesar de você não ter me perguntado, eu vou te dizer o segundo mandamento da lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Ele falou, mas até para desafiar Cristo: mas quem é o meu próximo? O teu próximo, eu vou te contar uma historinha e você vai ver quem é o seu próximo. E ele disse: caminhava um viajante entre Jerusalém e Jericó, que distava 36 quilômetros, estradas tortuosas, cheias de cavernas e infestadas de bandidos. E esse viajante que por ali passava, fora assaltado, bateram nele, tomaram tudo que ele tinha e quase o deixaram desfalecido no chão, de tanto que o bateram. E o sacerdote havia saído de ter rezado uma missa, passando pelo local, ele viu aquele moribundo ali no chão, e normalmente naquela época ninguém tocava em quem estava ensanguentado. Ele olhou e seguiu seu caminho. O levita, que era o auxiliar do sacerdote na missa, também passara pelo local na hora, olhou e seguiu por outro lado. Aí vem um cidadão em seu cavalo, chamado de bom samaritano. A hora que ele viu aquele cidadão ali, ele apeou do seu cavalo, colocou luvas, fez o tratamento em todas as machucaduras, com vinho, com azeite, e colocou em seu cavalo, levou até a cidade mais próxima, passou a noite toda cuidando dele, e na manhã seguinte ele teria que seguir viagem, e ele pegou, deixou o dinheiro para o dono da pousada, e dizendo: você cuide dele, porque quando eu voltar, aquilo que tiver de gasto maior, nós te reembolsaremos. E assim fez. Ele seguiu a viagem, e aí ele perguntou para o doutor da lei que o havia questionado. Ele falou: quem que é aí que vai ganhar o reino do céu?
ele disse, não, realmente o bom samaritano. Exatamente. Esse terá tudo para ganhar o reino do céu, porque além dele praticar espontaneamente aquilo que ele fez, ele aplicou totalmente os 2 mandamentos da lei de Deus. Então, o que acontece? E principalmente o amar o próximo como a si mesmo, que talvez sejam os mais difíceis dos mandamentos. Por quê? A coisa que nós temos é a dificuldade de perdoar o nosso próximo. E principalmente, quem que é o nosso próximo? É aquele mais próximo. Porque se nós não conseguimos perdoar aqueles que convivem com a gente dentro da nossa casa, como é que nós vamos conseguir perdoar o próximo mais distante? Então, aqui tem muita gente que tem problemas. A gente que às vezes faz o atendimento fraterno nos domingos aqui, são N números de problemas que nós enfrentamos para tentar ajudar a pessoa que vem fazê-lo, mas 90% nós podemos garantir para vocês. O problema é dentro de casa. Quem não tem um drogado dentro de casa, quem não tem um pai alcoólatra, quem não tem uma irmã que se prostituiu, então começa tudo por aí. E é muito difícil às vezes nós perdoarmos realmente aquele que está mais próximo. E se nós não conseguimos isso, como é que nós vamos conseguir perdoar aquele nosso inimigo que está mais distante? Então, gente, nós temos que, acima de tudo, ter a vontade que essa mãe teve em pegar esses 2 filhos abandonados numa guerra, e olha só o amor, o que faz. O que fez, principalmente para o que foi participar do reality show. Então, o próprio Chico nos conta, e talvez nós já tenhamos até falado aqui, que uma mãe médica, pai médico, 3 filhos, 2 médicos e o mais novo drogado. E a mãe, com 3 hospitais, que eram donos de 3 hospitais, eles procuraram o Chico para ver se conseguiriam alguma ajuda espiritual. Por quê? Chico, nós temos 3 filhos. 2 são totalmente equilibrados, dentro da normalidade. Agora esse mais novo, Chico, ele tem todo tipo de problema que você imaginar. Mas nós temos o mesmo carinho por ele, demos a mesma força para ele que nós demos para os demais. Mas porém, Chico, ele não se enquadra. E o Chico ouviu tudo que ela disse. Ele pega todo as coisas dos irmãos, rouba para vender, para comprar droga, do pai, meu, de casa. O Chico, depois de ter ouvido, perguntou para ela, às vezes ele não se tranca no quarto e fica 3, 4 dias? Verdade, Chico, até parece que você estava dentro da minha casa para ver. Pô, não precisa de estar dentro da sua casa. É que ele tem vergonha de vocês. Porém, vocês não podem deixar de ajudá-lo. Por quê? Ele já foi muito pior em outras encarnações do que nessa. Em outras encarnações ele foi bandido, assaltante, traficante, genocida, ele fez de tudo. Essa vez ele veio apenas como usuário. Então, olha a evolução que ele já teve. Vocês não estão fazendo favor nenhum para ele. E sim, ele que está fazendo favor para vocês, porque ele está dando a oportunidade do vosso amadurecimento. Então, faça tudo o que vocês puderem, porque vocês vão ver que o fruto maior será colhido por vocês. E realmente, e às vezes, dando sequência na própria família, que nós
às vezes não conseguimos perdoar aqueles próximos. Tem uma historinha do Chico também, que 2 irmãos o procuraram no centro em Uberaba, pedindo para que, se ele tinha condição de se comunicar com o pai deles, porque o pai morreu e eles haviam brigado com o pai. Então, o Chico falou, olha, vamos ver se nós conseguimos, vamos fazer o possível. E a própria espiritualidade, ela tem um radar dos melhores do mundo. Então, localizaram o espírito do pai deles em Ribeirão Preto. E chegaram no pai, olha, o problema é o seguinte, seus 2 filhos estão no centro lá do Chico, e eles estão querendo reatar a amizade com o senhor. Ele falou, não, mas eu não quero. Mas são seus filhos, como o senhor não quer? Ele falou, meu amigo, eles tiveram a vida toda para ter amizade comigo. Eles sempre me renegaram, eles sempre me maltrataram, nunca eu estava nas festinhas deles, me ignoravam. Então, agora quem não quer sou eu. Então, gente, veja só o marasmo que criou isso. Primeiro, esse pai não aceitou refazer com os filhos. Então, perderam a oportunidade de aqui na terra ter feito. Aí, vamos dizer que esses rapazes se desencarnam. Ao desencarnar e chegando lá, o pai já encarnou aqui. Então, olha a dificuldade que vai ser para reatar uma amizade. É muito mais fácil nós tentarmos reatarmos toda aquela inimizade que nós temos com alguém aqui na terra. Não é demérito nenhum a pessoa achar que se rebaixa para pedir o perdão para outro. E acima de tudo, façamos, porque a pessoa pode aceitar ou não, mas se você foi digno em procurá-la para pedir a desculpa efetiva e ela não aceitar, você deixou para ela. Então, o que acontece? Fica para ela essa carga, você tirou de cima de você e passou para ela. Por quê? Nós temos que ter assim um discernimento muito grande para que nós não aceitemos ofensas. Por quê? A ofensa, a pessoa só aceita quando quer. Presta atenção, se alguém vem e te ofende e você não dá bola, a ofensa volta para a pessoa. Então, ela vai ficar tiririca porque não conseguiu ofendê-lo. Então, você vai ficar bem. Agora, ela terá problema. Que o próprio Buda, quando fazia as suas pregações, ele fazia na rua, ao ar livre. E os seus seguidores o acompanhavam para todos os lados. E tinha uma mulher que ela era useira e vezeira, em todas as caminhadas do Buda, ela o seguia o ofendendo. E ofendia, e os asseclas dele chegou e falou, ô Buda, você não quer que a gente vai lá e dá uns tapas nela e tira ela do meio? Não, deixa ela, eu nem estou ouvindo o que ela está falando. E é verdade, a ofensa só nos chega se nós quisermos, se nós não quisermos, não chega. Então, um dia, de tanto os discípulos dele falarem, o Buda parou a pregação e foi lá falar com essa mulher. E lá chegando, ele disse, minha senhora, não adianta a senhora me seguir e ficar falando o que a senhora fala, que não vai me afetar. Sabe por quê? O veneno é da cobra. Eu não quero ele para mim, vai ficar para a senhora. Agora, vai ser muito melhor se a senhora seguir, acompanhar e fazer tudo aquilo que eu digo para que as pessoas façam. Que eu nada mais estou aqui, eu estou representando o nosso Pai Maior. Eu estou passando tudo aquilo que o seu filho aqui deixou
para que nós o seguíssemos. Ele não pôde caminhar por todo o espaço que ele gostaria, porém, ele só falou por parábolas em Jerusalém, na Cesareia, ele não teve a oportunidade. Mas ele deixou aqui para os seus discípulos e para quem gostasse de acompanhá-lo, para passar essas parábolas, destrinchar o máximo possível para que todos entendessem aquilo que ele aqui nos deixou. E tem um poeta grego que, em um dos pequenos livros que ele escreveu, ele começa: Deus não salva ninguém. Então, você começa a ler o livro, você se assusta. Por que Deus não salva ninguém? Diz que ele é o salvador da pátria. E aí, você lendo o livro, você começa a entender por que ele fala que Deus não salva ninguém. Porque nós é que temos que salvar o Deus que tem dentro de cada um de nós. Nós, às vezes, procuramos Deus no universo, na eternidade, na sinagoga, nas igrejas, nos centros espíritas e por todo quanto é lugar. Mas a hora que nós acordamos e percebemos que Ele está dentro de nós, dentro da nossa consciência, aí nós paramos pela busca de Deus. Porque aí nós vamos ver que nós estamos conseguindo ter aquele amadurecimento necessário. Deus nos colocou num mundo de expiação e prova, que é justamente para que nós pagamos aquilo que nós assumimos com Ele lá em cima. Porém, Ele ainda nos deu um mundo não como prisão, mas como campo santo. E nós temos que aproveitá-lo, porque a transição planetária está chegando. E o próprio Cristo, há 2000 anos atrás, já nos dizia: vai chegar a transição planetária, é um mundo melhor, e aproveita dele quem mais se encaixar dentro daqueles mandamentos que o nosso Pai Maior pediu que o seu Filho unigênito nos passasse. Então, gente, nós temos que construir a nossa pirâmide, tijolinho por tijolinho, para que nós, efetivamente, quando esse mundo melhor que já está aí se aproximar mais, nós termos a condição efetiva de participar desse mundo melhor. E como? Como cada um de nós fazendo aquilo que o Filho unigênito de Deus morreu para que nós conseguíssemos aprender tudo aquilo que Ele deixou. E é fácil, gente. Tem um outro poeta chileno também, que ele nos diz: o que falta no mundo não é roupa, não é comida, mas sim luz. E quando nós conseguimos dar um passo em direção à luz, a espiritualidade, ela dá 2 em nossa direção. Então, o que acontece? Para que nós consigamos esse amadurecimento, depende unicamente de nós. Porque esse amadurecimento é uno, ele é de dentro para fora. E isso, o que acontece? Às vezes nós aqui podemos ajudar a todos a fechar a porta, mas a janela fica por conta de cada um. Não tem jeito. Por quê? Porque ela é intrínseca. O amadurecimento nosso é intrínseco, ele é de dentro para fora. Então cada um tem que praticar da melhor forma possível tudo isso que nos foi deixado. Que nós façamos como um dos maiores apóstolos que teve de Cristo e que veio posteriormente a Cristo, que foi Paulo, que ele teve uma conversa com Deus, ficou prostrado no deserto, na entrada de Damasco, e Paulo
havia ido atrás de prender Ananias. Por quê? Paulo era o primeiro no exército romano. Ele era o comandante. E ele quem saía em busca de prender todos os cristãos que pregavam a palavra de Deus. Então, gente, veja a dificuldade que esse apóstolo teve. Ele teve que deixar de ser perseguidor para ser perseguido. Então, Paulo, ele ficou 3 anos afastado após esse acontecimento na entrada de Damasco, pois que Ananias foi lá, o que era para ser preso por ele foi lá, deu passe nele, saiu escamas de peixe dos seus olhos, e ele foi embora, ficou 3 anos desaparecido, e depois ele apareceu para que começasse o seu trabalho. E o próprio imperador romano, ele não aceitava isso. Como é que o número 1 do meu exército vai virar contra eu? Então vamos persegui-lo. Então começou uma perseguição assim violenta em cima de Paulo. O mesmo que ele fazia com os cristãos, começaram a fazer com ele. E Paulo, ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Dessas 13 epístolas, provavelmente a maioria delas foram feitas no cárcere, ele preso. Só que ele tinha um fiel escudeiro que chamava-se Timóteo. E ele nem queria que o Timóteo fosse nas prisões para pegar aquelas parábolas que eram digeridas, que eram traduzidas, que eram passado aquilo que o povo precisava saber. E Onesíforo fazia essa ponta entre Paulo e Timóteo, para que ele distribuísse em todas as igrejas, sinagogas, em tudo quanto é lugar, para passar aquilo que o nosso Pai aqui deixou. Tanto é que das 13 cartas de Paulo, 8 ele fala sobre Timóteo. Então, o que acontece? Paulo teve uma vida mais no cárcere do que livre. E, no final da sua jornada, ele fora preso por Tigelino, que foi aquele oficial que o substituiu no exército romano, e prendeu ele e Pedro. E, seguindo na Via Ápia, próximo dos cemitérios, junto ao Monte Vaticano, Pedro e Paulo foram executados. E, para surpresa de Paulo, quando ele chegou na casa do pai, quem veio recebê-lo, o mesmo que ele tinha ido prender lá em Damasco. E ele, de braços abertos para receber Paulo, ele disse: meu irmão, você na terra passou por tudo aquilo que qualquer um de nós podíamos passar. Porém, a primeira vez que eu, Ananias, fui te encontrar, foi justamente para fazer com que você começasse a enxergar as coisas do céu. E agora eu estou aqui para recebê-lo, para que você veja a beleza da casa do Pai aqui de cima. Então, realmente, nós temos que seguir piamente tudo aquilo que o Paulo fez, para que nós tenhamos a oportunidade de um amadurecimento bastante grande. E olha, isso não é fácil, porque vocês já ouviram dizer: a quem mais é dado, mais será cobrado. E nós que queremos praticar essa religião espírita, nós temos que ter assim uma vontade, mas muito grande, para que nós pelo menos tenhamos 15% da vontade que Paulo teve após a conversão. E
livro do Chico, Nas Sombras do Abacateiro, um dos irmãos do centro do Chico chegou para ele e perguntou: Chico, por que que os espíritas brigam tanto? Aí o Chico falou: olha, sinceramente eu não tenho a resposta para te dar, mas eu vou consultar a Joana de Ângeles. Aí a Joana falou: vamos, também não sei, Chico, eu não sei como te responder, mas vamos procurar o nosso superior imediato. E foram até o doutor Bezerra de Menezes. Lá chegando: olha, doutor, o Chico tem uma pergunta assim, assim, e eu gostaria que o senhor me esclarecesse. Falou: é tão fácil, Joana, tão fácil. Sabe por que que os espíritas brigam tanto? Que nós todos fomos bandidos contumazes. Então, hoje, nós ainda temos uma condição de nos amadurecermos. Nós temos tanta coisa que nos é ofertado para que nós consigamos sair desse atoleiro. Então, depende única e exclusivamente de cada um de nós, para que nós possamos, acima de tudo, conseguirmos chegar aonde o nosso Pai Maior nos deixou, nos preparou para que isso acontecesse. E olha, gente, para que isso aconteça, nós temos que ter muita persistência, porque se nós não tivermos persistência, vai ser muito difícil, mas muito difícil, de nós praticarmos esta religião que hoje nós praticamos. Mas para nossa felicidade, cada um de nós podemos nos ajudarmos, fazendo pelo menos 1000 pessoas felizes por ano. E olha, e não precisa de muito. Quando você levanta de manhã e você põe o pé no chão, fica em pé. Quando tantos gostariam que assim fosse, não tem condição sequer de levantar do leito, e nós que isso conseguimos e viemos até aqui hoje, pelas nossas pernas, quando nós saímos da porta para fora da nossa casa, se nós dermos um sorriso para um, demos um abraço em outro, damos um aperto de mão num outro, 3 por dia, olha, nós conseguiremos, pelo menos, no fim do ano, ter feito mais de 1000 pessoas felizes. E isso tudo, quando nós... Olha, tem um exemplo. Eu sempre que vou para a cidade, para o meu trabalho, normalmente todos aqueles que vêm entregar aqueles panfletos, eu abro o carro para receber. Sabe por quê? Às vezes você não abre, a pessoa te xinga. Então, o que acontece? Outro dia eu prestei bem atenção, tinha 3, 4 carros na minha frente. E veio uma senhorinha entregar o panfleto. Ninguém abriu o vidro. A hora que ela chegou perto do carro, eu abri. Falei: nossa, o senhor é educado, vai com Deus. Olha, quer melhor que isso? A companhia que ela pediu que eu fosse. Então, nós temos que ser persistente. Persistente como foi uma professora que, na aposentadoria dela, ela queria fazer uma escola na cidade dela para atender crianças carentes. E aí, ela falou: já sei quem eu vou procurar. O cara mais rico da cidade. O Henry Ford. Aquele que inventou o automóvel. E lá chegando, ele pediu para ela sentar, serviu uma água, serviu um café. E olha, conversar. Então, seu Henry, eu estou querendo fazer uma escola. E eu sou professora aposentada, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho essa ideia, assim, assim, assim. Falou: não, tudo bem, eu vou ajudar a senhora. Enfiou a mão no bolso, tirou 10 centes de dólar e deu para ela. Ela quase caiu da cadeira. Mas, o que ela fez? Não falou nada, pôs na bolsa dela e saiu.
Passando em frente de uma floricultura, ela falou, espera aí, eu vou comprar 10 centes de semente de rosa. E comprou 10 centes de dólar de semente de rosa. E chegou na casa dela, fez 4 canteiros. Aí, no final do mês, cresceram aquelas rosas, ela cortou, foi, acertou com o mercadinho, vendeu tudo para o mercadinho. E plantou mais 10 canteiros. E foi assim, plantando e colhendo e vendendo, ela se tornou a maior produtora de rosas dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Ela falou, fazer minha escola que eu tanto queria. E construiu a escola. E na inauguração, ela falou assim, olha, apesar do seu Henry Ford não ter dado o que eu esperava, mas ele me deu o incentivo do trabalho. E foi através dele que eu descobri que eu tinha que trabalhar para conseguir aquilo que eu queria. Mas eu vou lá chamá-lo para a inauguração da minha escola. E assim fez, chegou lá, marcou a reunião, chegou, senhor Henry, o problema é o seguinte, eu já procurei o senhor uma vez, o senhor me deu 10 centes de dólar, não sei se o senhor está lembrado. Não, estou assim e tal. Estou vendo que você foi uma lutadora, que realmente você perseguiu o seu desejo de construir uma escola. Então, eu vou ajudá-la, você na escola. Virou, foi lá, deu um cheque na mão dela. Aí, a hora que ela abriu o cheque, ela quase caiu da cadeira de novo. Um cheque de $1 milhão. Ele falou, olha, tá certo que eu te ajudei, mas o trabalho maior foi seu. Então, nós temos que te enaltecer por tudo aquilo que você conseguiu para fazer aquilo que você desejava. E isso é de nós. Nós temos que às vezes ter o incentivo, não é a facilidade. Mas nós temos que às vezes fazer com que a pessoa enxergue aquilo que é melhor. Tanto é que o próprio Deus sempre nos disse, através do seu Filho, de Cristo, peça-me tudo o que vocês quiserem, porém, cada um terá de acordo com o seu merecimento. Então, o merecimento que nós devemos ter é aquele quando nós vamos atrás do trabalho necessário para o nosso ganho, para que nós conseguimos, acima de tudo, enxergar lá na frente aquela luzinha que está no fundo do túnel. Nós temos que ter pelo menos uma velinha acesa na mão, que a espiritualidade é tão bondosa que quando nós damos um passo em direção à luz, ela dá 2 em nossa direção. Então, o que acontece? A facilidade em tudo na vida depende apenas de nós nos propormos a fazer o trabalho necessário para que nós tenhamos a condição efetiva de atingirmos todos os nossos objetivos.